Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Gilson Pires. Ele que é advogado e ele é responsável por diversos centros de Umbanda no bem-amado planeta Terra. O Gilson faz a gira da espiritualidade na Pax há muitos anos, nós nos conhecemos há 30 anos, o Gilson, a esposa dele, a Tânia Ajudar, que é escritora de livros, educação, energia para livros infantis, enfim. E o Gilson promove a cultura iorubá, a Umbanda, há muito tempo aqui no nosso amado Brasil e ao redor do planetinha Terra. E hoje, como nós estamos ainda celebrando a Semana de Harmonia Interreligiosa, organizada pelo rei Abdullah da Jordânia, o Gilson vai estar justamente falando sobre a Umbanda, a cultura iorubá. Gilson, pede para falar. Yes, ok. Meu amigo Gilson Pires, para que ele possa aí fazer toda a sua preleção, compartilhar todo o seu maravilhoso conhecimento conosco. Ei, bem-vindo! Tudo Olá, bom? minha querida, tudo bem e você? Saudades. Axé. Saudades! Axé, saudades de você, da Deixa eu ver. Tânia, de todos os nossos papos, das celebrações na Pax. Ai, nem me fala, nem me fala. Deixa eu só ajustar aqui. Saudade é muito grande, né? Tempos aí difíceis, mas a gente vai superando. Pois é, tudo bem diferente, né? Então, nós estamos vivenciando a Semana de Harmonia Interreligiosa. E hoje você vai falar sobre a Umbanda, que é uma das principais religiões ou formas de prática de fé aqui do nosso amado Brasil, não é isso? Sim, exatamente, Fábio. Inclusive, assim, é claro que é uma imensa satisfação a gente poder participar, né? Você sempre celebrando, encabeçando, né, processos e projetos como esse, numa relação aí sem igual em relação ao plano espiritual, né? Então, participar de uma semana mundial, né, dessa harmonia interreligiosa é mais uma vez a possibilidade da gente estar conversando do que efetivamente nos liga, né? Aquilo que efetivamente nos move, a energia, a nossa crença, independente dos rituais e culturas distintos que se faz, né? Como as próprias giras que fazemos, né, na Pax, celebrando sempre dentro desses rituais a busca e o encontro com o sagrado, o equilíbrio do ser, né, a relação com o natural. Então, assim, puxa, falar de temas como esse é uma alegria, né? A gente deveria, claro, poder ter mais tempo para tal, né? Explorar mais isso. Os momentos, né, desses quase 2 últimos anos aí que a gente passa nos limitou, mas independente disso, canais como esse nos possibilita, né, estar discutindo diferentes visões de religião, mas com o mesmo objetivo de religiosidade, né? Nos ligar ao sagrado, nos ligar a Deus. Então, eu Claro. agradeço o convite, né? E, claro, nos falar um pouquinho, porque é algo que sempre, né, nos move, nos comove, né? E nos orienta aí pela própria atividade que a gente já tem e pela relação que a gente tem com o espiritual ao longo desse tempo, né, Carmen? Pois é, é verdade, é verdade. E você está engajado na energia da Umbanda há quase 40 anos também, né, Gilson? Ai, ai, ai. Acabou de entregar a idade, né? Porque como eu comecei em 82, Você começou com brincadeira. 5 anos, não? É verdade, Carmen. Foi quando a gente se conheceu ainda lá no Jardim da Infância, né? No Kindergarten. Foi, é lindo, é? Mas, enfim, efetivamente sim. Trilhei esse caminho desde, quer dizer, trilho, na realidade, esse caminho desde 82, né? Tenho aí influências na família, né? De várias questões, né? Por um lado, na família do meu pai, né? De origem portuguesa, né? Com forte influência do catolicismo, da minha mãe, por influência também na Europa e da família, na realidade dela, vinda da França, um pouco mais para o espiritismo, por kardecismo, né? E aí está o Gilson, que já foi, né, de tudo um pouco na Igreja Católica, coroinha, batizado, crismado, gosto e conheço muito, né, da liturgia da própria Igreja Católica e desenvolvi até por outros caminhos que a vida acaba, né, nos mostrando aí, essa relação com a cultura iorubá, e aí, efetivamente, professando primeiro a Umbanda, né, dentro lá do próprio Templo Guaraci, que você também conhece, que, né, a Axé nos possibilitou, né, trabalhos magníficos, inclusive o trabalho e a presença, né, do Caboclo Pena Branca, né, Senhor Ogum, etc. Então, assim, é algo fantástico e vivenciar isso sempre foi, né,
uma alegria. E acho que, para mim, preencheu algumas lacunas, né, nessa relação com o sagrado, e aí fui estudando, como você sabe, ao longo desses 40 anos, aprofundando um pouco mais, buscando sempre referências e paralelos, né, com as outras religiões, dentro dessa abertura, para entender essa sincronia cósmica, né, e assim a gente tem encaminhado, né, dentro dessa fé, depois aprofundando com os estudos dentro do candomblé, conhecendo um pouco da parte também da cultura iorubá, e aí nos próprios trabalhos, você sabe, rituais feitos aí em outros países, né, desde a América, a Europa e também a própria África, a possibilidade de conviver, né, interrelacionar com outras religiões, entender as diferenças, mostrar a forma como a gente, né, busca o sagrado dentro dos rituais de Umbanda e de Candomblé. Então, assim, sempre foi muito fantástico, sempre foi muito prazeroso, sempre foi muito gratificante esse trabalho, né? Ser, na realidade, um estudioso, ser um sacerdote a serviço da Umbanda, no trabalho com as entidades, com seres encantados, com os caboclos, buscando com isso, no atendimento, a orientação e o equilíbrio daqueles, né, consulentes, como aí na própria Pax a gente fazia nas giras, né, de Umbanda aos domingos. É verdade. E por que tem tanto preconceito em relação à Umbanda, Gilson? É falta de conhecimento ou o pessoal cria história que não tem? Ou como você sente? A própria palavra que você disse já resume isso. É um preconceito, né? As pessoas, por vezes, têm, né, uma preconcepção, né, do que seja, mas sem um conhecimento mais profundo e acaba efetivamente, né, criando alguma rejeição, algum receio, etc. Mas eu diria, a Umbanda é uma religião 100% brasileira. Como eu te disse, né, você sabe disso, e também até juntos aí, já caminhamos em trabalhos em diversos países, e mesmo na África, estando lá e com quem efetivamente é o berço da cultura afro, né, dessa religiosidade, com a cultura iorubá, com o candomblé, lá efetivamente não conhecem a nossa Umbanda como praticada aqui no Brasil, porque a gente tem uma característica própria, né, até resultado da miscigenação que a gente tem no Brasil. E acho que a falta de conhecimento das pessoas é que leva a esse preconceito. Mas, como eu dizia, a Umbanda é uma religião 100% brasileira, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar historicamente como ela se formou. Independente de nomes ou quem veio a encabeçar isso, eu vou fazer um recorte aí de um período histórico para a gente entender essa formação, antes da gente falar efetivamente, né, de outras questões dentro da própria ritualística. Mas se a gente pensar, primeiro, a gente tem que contextualizar dentro desse recorte o momento em que o Brasil vivia, o que existia aqui antes do descobrimento, antes da colonização, e descobrimento também não é uma palavra adequada, né? Mas enfim, não vamos entrar nisso que não é objeto da nossa reunião de hoje. Mas vamos pensar, lá naquele momento da chegada dos portugueses ao Brasil, quem habitava aqui? Os índios, né? Então você tinha uma cultura indígena muito forte, presente justamente com diferenças regionais também, né? O Brasil é um continente aí, então isso já existia, mas com a chegada dos colonizadores, efetivamente você tem uma miscigenação vindo. A cultura que efetivamente tinha, por exemplo, católica dos portugueses, a cultura mais voltada ao espiritismo dos franceses, holandeses, tem toda uma questão aí, seja de ordem mais ortodoxa ou não de cada uma das religiões nesse país, naqueles países e na época, mas essas influências vêm a somar. Junto com isso, você tem, infelizmente, um momento triste, né, da nossa história, da escravidão. E vários escravos sendo trazidos, né, da África ao Brasil, mas todos não do mesmo local. De vários pontos da África, esse comércio, né, de pessoas, né, como lamentavelmente ocorreu. Isso fazia com que você aqui no Brasil, ao receber toda essa população, tivesse integrantes de várias regiões da África. Seria como do Brasil você pegar alguém de Manaus, alguém de Porto Alegre, alguém de Brasília, alguém de Pernambuco, alguém de São Paulo e levasse para a África. Cada um tem, até o seu sotaque é diferente, não é isso? Você vai ter realidades regionais diferentes. Mas, enfim, essa chegada também dos escravos trazem não só a cultura
afro para o Brasil, mas o movimento ritual deles dentro da religião, da cultura iorubá, que pega uma região mais macro da África, mas cada um manifestando de uma forma porque eram nações distintas. Mas o mesmo credo, a mesma forma de relação, né, com o sagrado, com Deus. Então você tem uma grande miscigenação. Esse próprio movimento, como eu disse, né, dos escravos vindo para o Brasil, de diferentes nações e diferentes pontos da África, trazendo diferentes rituais, ok? Aqui encontra também catolicismo, também espiritismo e também a cultura indígena. A mescla disso tudo, né, ao juntar, como aqui no Brasil é uma grande miscigenação, né, de raças, de origens de quem veio, tem italiano, né, português, japonês, etc. Essa mistura também é feita e vai, ao decorrer do tempo, convivendo, porque no início, claro, bem separados, até pelos próprios processos, se a gente pensar na senzala, né, e a forma que era, entre aspas, né, cultuada dentro dos limites, né, que os feitores, na realidade, permitiam. Mas, enfim, também não para entrar nessa questão histórica, vamos pensar que, ao longo do tempo, essas influências vão se miscigenando. E isso dá, efetivamente, origem à Umbanda no Brasil. Por isso, como eu disse, mesmo indo à África, seja, né, em rituais, em trabalhos ou em congressos lá, eles não conhecem lá, embora seja o berço da civilização iorubá, todo o ritual que eles fazem é o que se aproxima do que a gente faz aqui nos terreiros de candomblé, né, que é efetivamente a raiz lá, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Mas, enfim, você tem, na realidade, nessa miscigenação, a criação da Umbanda, e que eles não conhecem lá. Por quê? Porque lá, claro, eles não tinham essa mistura nem com a cultura indígena, como a gente tem aqui, nem com o espiritismo europeu, nem com o catolicismo europeu, junto com a deles, para gerar, né, uma outra situação, uma outra religião. Então, por isso que digo, para eles também é diferente. Mas a gente entende que nesse processo todos ganhamos. Eu até uso sempre como exemplo, você sabe disso, Carmen, incorporo um Ogum Iara, né? Um Ogum das águas doces, que cuida das águas de Oxum, que seria Nossa Senhora Aparecida, aqui no sincretismo, né? No Brasil. Mas, enfim, vamos pensar. Ogum, a palavra em si, já remete dentro da cultura iorubá, um orixá dentro desse panteão na cultura iorubá, lá no interior da África, que é sincretizado aqui pelo São Jorge no cavalo, ok, para dar referências, que a gente sempre precisa dessa, mas a essência não é essa efetivamente. E você vê, está junto com isso, me desculpe que interromperam na ligação e eu já derrubei. E junto com isso, a gente tem efetivamente Iara, como aí um sobrenome. Esse Iara, para os índios brasileiros na época, significa justamente a deusa, a força das águas doces, que tem toda a relação com a Oxum lá do interior da África. Veja só, a gente está falando, né, de continentes distintos e bebendo na mesma fonte. E na hora que a Umbanda junta isso, você tem a possibilidade de uma entidade incorporar para um trabalho se identificando nessa linha, Ogum e Iara. Essa energia de Ogum atuando com a força das águas doces. Mais uma vez, você tem aí a força iorubá e a força indígena junto. Então, por isso que eu entendo que ganhamos, enquanto desenvolvimento de religião, nessa grande mescla. E não conhecer todo esse processo, não conhecer nem a ritualística, nem a história, etc., leva a esse preconceito, ou seja, pré-estabelecido e normalmente com o receio, porque, queira ou não, as pessoas também têm medo. Acho que o grande receio é incorporação, puxa, né? É um espírito dentro de uma pessoa que já tinha a sua consciência. Nossa, isso é coisa de magia. Não, tem todo um processo que a gente explica, você sabe, nos cursos, nas etc., para o entendimento disso. Mas o leigo, que apenas possa distante olhar, né, o processo dentro de uma gíria de incorporação, pode estranhar, principalmente a depender, né, de qual é a formação dele, o que ele vivenciou. Aquilo não é, entre aspas, o dia a dia dele. Mas, mais uma vez, procure um conhecimento, procure um contato
para romper essas barreiras, né? O preconceito e a generalização não é bom em nenhum aspecto da vida, né? A gente tem que efetivamente primar pelo conhecimento, pela abertura, e acho que como um exemplo, você é uma grande sacerdote nesse sentido de ter um espaço como a Pax há tanto tempo e que é um espaço ecumênico, ou seja, abraça todas as vertentes, todas as possibilidades de trabalho que ajudem, seja no equilíbrio do ser, seja no caminho, né, da iluminação, da evolução. Então, isso é o cenário perfeito, porque religião, também aqui vou fazer um recorte, na realidade é uma formatação dada pelo homem, né? Deus, o sagrado, transcende tudo isso. Então, chame de Oxalá, Jeová, Jesus Cristo, Buda. Ok, a essência, né, o sentido deve superar a isso do que efetivamente apenas um rótulo, apenas um nome. Claro, sem dúvida nenhuma. E como é que você sente as pessoas agora, nessa pandemia, em relação à espiritualidade? Porque nós estamos entrando, infelizmente, no terceiro ano já, desse processo de distanciamento, isolamento social em alguns casos, etc. Você, para o pessoal que você convive na tua área como advogado e mesmo seus amigos, as pessoas estão buscando a espiritualidade por desespero, por fé, por esperança, ou porque acham que não tem outro caminho? Como é? Como é que você sente? Eu acho que é uma mescla de tudo isso, Carmen, pelo seguinte: a gente tem que entender primeiro que todos os seres, né, que habitam esse planeta estão em momentos distintos da sua evolução. A gente não tem uma equalização universal, né, que a gente possa dizer que todos estão nesse mesmo estágio. Dentro daquela espiral do tempo, lembra do curso, tudo mais, um eixo eternal em direção ao sagrado e ao infinito, cada um dentro do seu xirê, que é um grande movimento da roda e da vida e tal, a gente vai encontrar cada um numa etapa de evolução natural, né? E bem-vinda essa diferença, essa pluralidade efetiva que aconteça para a evolução de cada um dentro das suas experiências, dentro da sua necessidade, dentro do seu contexto, né? É muito mais complexo do que você buscar equalizar a todos. Cada um vai estar, até mais uma vez, né, independente da crença, pelo seu tempo de vivência nesse plano material, independente de acreditar ou não, né, numa reencarnação, o contexto e o ambiente onde efetivamente vive, as experiências a que foi posto e pôde efetivamente vivenciar, né, seja em uma religião, seja em outra, em que meio social, com que possibilidades de estudo, desenvolvimento, de trabalho, ou seja, é algo, né, o universo é complexo, né? Então, a gente tem as pessoas em momentos e em estágios diferentes. Então, isso leva a resultantes diferentes também num momento como esse. Aqueles que, dentro do seu próprio equilíbrio e da sua crença, né, se harmonizam com a própria energia do sagrado e buscam transmutar tudo isso, buscam evoluir. Aqueles que, por medo, como você diz, receio, etc., tentam se apegar a algo nesse momento. E, por vezes, é isso que move a fé, né? Naquele momento em que, como a gente diz, o calo aperta, né? Efetivamente, a pessoa busca ajuda ou entendimento ou relação com o sagrado, quando isso deveria ser uma prática cotidiana, né? Do dia a dia, não só nos momentos, efetivamente, aí, de apuros. E, por outro lado, também vão ter aqueles que negam. É apenas, efetivamente, né, mais um momento, mais uma etapa, natural que isso aconteça, ou seja, os seres humanos, né, estão em estágios diferentes de evolução. Então, é como eu tenho sentido. Dentro da cultura iorubá, já aproveitando e falando, Carmen, é um momento de burilar. Buri na cultura iorubá, né, e na linguagem, significaria você melhorar, a partir daquele estágio você transcender e ascender para um outro plano, por um outro momento, inclusive na evolução da consciência espiritual. E esse momento deveria ter servido, e como você bem disse, já vamos entrar no terceiro ano, para um exercício como esse, porque levou, queira ou não, para movimentos interiores, né? Ou seja, fechando dentro daqueles movimentos do externo, do social, e trazendo muito por uma introspecção que nos ajudaria, inclusive, nesse processo de evolução,
num despertar, inclusive, de um amor fraternal pelas dificuldades que outros irmãos, né, passaram e passam ainda nesse momento. Ou seja, esse burilar deveria acontecer com todos, né, independente de que estágio da evolução estejam. Mas, como eu disse, alguns entendem isso e assim professam, outros, né, não entendem mais pela situação e pelo apuro, vai buscar, e tem também quem efetivamente entenda, ok, né, deixa, uma hora isso passa. E não faz parte, na realidade, da natureza humana e nem da relação em Deus, você largar as coisas da própria sorte. Porque a gente volta para falar de uma questão, livre-arbítrio, né? Algo que nos é dado, né, pelo Criador, justamente para que você exerça nas escolhas do seu caminho. Mas na cultura iorubá, como em diversas culturas, a gente entende que Deus é efetivamente um ser de amor, de compaixão, né, de energia que busca com que a sua criação possa trilhar o melhor caminho. Né? Não consigo conceber um Deus punitivo, ok? Pensando dessa forma, e ao nos dar um livre-arbítrio, é justamente a possibilidade de que você exerça o melhor no seu caminho, as melhores escolhas. Mesmo que não seja a melhor escolha aos olhos de outros, para você será. Porque tem que ser tomada de dentro para fora e com a sua análise daquele momento. Com certeza, por vezes, quando olhamos, né, para o nosso passado, poxa, ali eu teria feito diferente. Mas, claro, hoje, com a experiência que temos, analisando isso, fica fácil. Mas naquele momento, era efetivamente, né, o necessário, era o possível, concorda? Então, deveríamos ter essa relação, porque efetivamente pertence a nós essa escolha. Pertence a nós o livre-arbítrio, para que você tome o seu caminho, e o Criador quer que efetivamente você seja o melhor que você possa, né, nessa fase de evolução. E assim, efetivamente, a gente galgando, a gente crescendo, né, não só materialmente, porque é uma etapa, mas também depois espiritualmente. Então, infelizmente, mais uma vez, respondendo aí a sua pergunta, a gente acaba tendo uma segmentação na sociedade, seja por uma situação ou por outra, como eu disse, seja descrença, seja a fé, ou um caminho do meio, né, no sentido, apertou aqui, com receio, o que eu busco, etc. Isso deveria ser um exercício, como eu disse, diário, né? A cada vez que você deita, a cada vez que você levanta, a sua relação com o sagrado, eu também até coloco isso, sempre nas aulas, Carmen, ela é individual. Por mais que você tenha um sacerdote, um babalorixá, que lhe oriente, direcione, uma entidade que possa lhe instruir, isso vai depender da sua energia, porque tudo, né, é qualidade energética vibratória envolvida nisso, de como você professa, de como você se relaciona. E essa relação é aqui, ó, né? Ela não é aqui, não é no plano material. Ela é aqui. Então é como você se conecta no seu sagrado, independente do nome que você dê. Então, acho que nesse momento a situação acaba possibilitando essa evolução, esse burilamento, essa introspecção, mas infelizmente percebo que nem todos têm efetivamente aproveitado essa oportunidade. Tem uma pergunta de uma pessoa que está com a gente na live, quer saber como é que ela pode exercer a Umbanda sem frequentar um terreiro ou sem ir fisicamente a parques. No dia a dia, como é que ela pode estar praticando alguma energia, alguma devoção? O que você sugere? Eu vou falar, desculpe, de quem é a pergunta, Carmen? Eu não vi o nome, porque passa muito ok. rápido. E a letrinha é muito... Tudo bem. Primeiro, claro, né, saudação a todos que nos assistem, né, ao vivo agora e os que vão nos assistir posteriormente na gravação. É uma alegria poder compartilhar momentos como esse. Mas independente de quem colocou a pergunta, já já a gente vai falar de algumas questões na relação do homem com o sagrado, com os elementos, e aí efetivamente isso depende de você, independente da ritualística de uma casa, né, de Umbanda. Se você o faz, claro, a frequência a um templo de Umbanda, né, a um terreiro de Candomblé, você entra em conexão ali, mas, mais uma vez, você também pode, da mesma forma, exercitar isso, né, no seu dia a dia. A gente vai falar já já um pouco aqui. Mas me permita até aqui, Carmen, colocar o seguinte, primeiro, em relação a essa semana, né, mundial da harmonia interreligiosa,
super legal o próprio evento e a possibilidade, inclusive, de ter diferentes, né, falas, visões, né, de diferentes religiões, como os colegas aí que me sucederam, né? Vamos lembrar lá o Alexandre primeiro falando da questão Wicca, né? E como é essa relação, que inclusive é tida como uma relação, uma religião xamânica, e toda essa questão de ancestralidade, né? A relação com religião celta e tal. Depois a gente teve nossa grande amiga Jane Ribeiro, beijo se estiver nos assistindo, é uma saudade imensa. Mas falando da cabala e das religiões, né, aonde na realidade também se procura através da cabala o quê? Compreender a essência, né, na relação com Deus e com o universo. Legal. Tivemos Rafat Khalifa, né, falando do islamismo, que também me é muito querido e afeto o próprio tema, e que também tem, dentro do islamismo, a ideia de que Deus é único, porque já já eu vou falar também disso. E é uma crença de afirmação dentro do próprio islamismo, né? E lá no Alcorão você vai ter o quê? Você tem efetivamente a confirmação da existência de que Deus é uma verdade absoluta, ele é único e transcende esse mundo material, né? E isso efetivamente está posto lá como Deus sendo um ser indivisível. Isso vai nos ajudar para o que eu vou explicar já já, que também é o mesmo entendimento da cultura iorubá. E claro, não posso deixar de falar, né, do meu irmão de fé e de várias jornadas, aí o Cleudio Bueno, falando e nos ensinando aí a prática do xamanismo, que já também é uma prática ancestral. Então a gente está falando de todas as religiões aqui, inclusive Umbanda e Candomblé, né, que tem muito tempo nesse caminho aí do mundo de meu Deus. E buscando lá no xamanismo estabelecer uma relação com o sagrado por médio da expansão da nossa consciência, né? Resumindo o que cada um coloca. Veja só, em todas essas colocações, em cada um dos que me antecederam nesses dias aí na fala, perceba que tem uma relação do homem com o sagrado, independente do nome que você tenha, a busca do próprio equilíbrio, a relação com o natural e o despertar de uma consciência. Tudo isso você vai encontrar na cultura iorubá, no candomblé e na umbanda. Na realidade, não é uma propriedade específica de uma ou de outra religião, e sim um caminho que deve ser alimentado dentro de cada religião para o equilíbrio e harmonia, né, do ser. Que esse deveria ser efetivamente o caminho. Mas aí, até para fazer esse link com o que já foi falado pelos colegas, e aí falar um pouco da cultura iorubá, entender esse processo criativo, e isso, como eu disse, chegou na Umbanda, né, via aquele movimento todo, vai ajudar a responder também a pergunta aí do nosso amigo ou amiga. A gente tem que pensar na cultura iorubá da primeira forma, assim, ela é também uma religião, seja candomblé, seja umbanda e dentro da cultura iorubá, monoteísta. Deus é único. E você vê que encontra eco em tudo que falamos aqui, seja, né, lá no islamismo, seja na cabala, no judaísmo, né, seja no xamanismo. Deus é único. Na cultura iorubá, o chamamos de Olorum, que é o Criador. Esse Olorum, eu costumo dizer lá nos meus cursos, ele está no topo de uma pirâmide. Vamos imaginar, e aí pegando até também referência do Rafat lá com as pirâmides, né, lá no Egito, vamos imaginar aí projetar na mente uma pirâmide, um triângulo, ok? Deus, Olorum, o Criador, está no topo dessa pirâmide. Ele cria os elementos, que aí eu divido em 4, fogo, terra, água e ar, como base, um degrau abaixo nessa pirâmide, ok? Abaixo desses elementos, fogo, terra, água e ar, tem os elementais, que são os orixás, ok? Tem 16 orixás e depois vão ter as suas subdivisões. Abaixo dos orixás, a gente vai ter uma outra camada na pirâmide, que são os elementares. Esses são os que é mais conhecido aí, né, pelas pessoas que frequentam e conhecem alguma coisa de Umbanda, como as entidades, caboclos, como Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Preto Velho, Criança, etc. Então, estaria nessa base da pirâmide. E essa base da pirâmide é o que está mais próximo do nosso plano material. Isso, inclusive, explica lá a questão de incorporação, né? Trazer para dentro do corpo essa energia dessa faixa vibratória que é a base da pirâmide.
Deus cria, enquanto Olorum, os elementos e também cria o que a gente chama de Ododua, essa é a palavra na cultura iorubá, é o planeta Terra, essa grande nave-mãe, onde todos vivenciamos aí as nossas experiências e onde esses elementos habitam. Mas dentro da cultura iorubá, na hora que você analisa os orixás, os 16, que são os elementais, você efetivamente qualifica a energia existente dentro do planeta, em determinados pontos da natureza, sendo que esse orixá se conecta a um dos 4 elementos, ou vibra no fogo, ou na terra, ou na água, ou no ar. Mas eu vou ter características diferentes se, por exemplo, esse orixá, que é do fogo, está vibrando numa condição ou num local de Ododua, da terra, onde é, por exemplo, as águas doces, as águas de Oxum. É um fogo com uma qualidade de essência diferente de onde por onde ele efetivamente se manifesta na natureza. Então você vai tendo uma ramificação dessa qualidade energética dos orixás. E aqui cabe também um ponto que eu também sempre destaco. Por vezes até pensam que Candomblé e Umbanda possam ser religiões politeístas. Não, porque o orixá, dentro da cultura iorubá, não é Deus. Deus é único, Deus é o Olorum, o Criador. Orixá é energia, é essência, é energia bruta que se conecta e emana dos 4 elementos. Por isso, orixá não é incorporado. Orixá se manifesta por uma imantação, porque a gente está falando de uma energia bruta muito forte que não suportaria a matéria de qualquer indivíduo. Então, o que você tem, na realidade, é a imantação. Quando descemos para a base dos elementares, caboclos, né, as entidades, se queira chamar, né, encantados, da forma como queira, efetivamente é uma frequência mais suave, mas também essas entidades se conectam com o que eu vou chamar da faixa superior dessa pirâmide, que é a energia dos orixás. Ou seja, as entidades estarão sempre ligadas à energia de um orixá, que por sua vez está ligado à energia de um elemento da natureza, que por sua vez está ligada ao Olorum, Deus o Criador. Essa é a dinâmica e o fluxo da energia que inclusive é manifestada nos rituais. Então, voltando naquela pergunta lá, a sua conexão, independente do ritual dentro de um terreiro de Umbanda, dentro da gira ou a gira na Pax, você o faz no seu equilíbrio de enquanto ser, e aí a gente chama também na cultura iorubá como Eledá, que é essa força interior, que é o eu sou, dentro da fraternidade branca, também, mais uma vez, paralelos não por acasos, e efetivamente essa sua energia interior, esse seu Eledá, te equilibra dentro do seu campo eletromagnético, né? E você se conecta mentalmente, seja por oração, meditação, na Umbanda e Candomblé, todos os rituais são muito festivos, você bem sabe disso, né, Carmen? A gente canta, a gente dança, a gente reza, etc., sempre com uma grande alegria, porque é um momento de conexão de cada um com o seu sagrado, né, de encontro com o seu sagrado e com Deus. Então, você, com o seu equilíbrio, seja numa oração, numa meditação ou no seu silêncio, você se eleva para se conectar no seu sagrado. Porque todos nós, falarei também daqui a pouco, temos uma entidade, independente de conhecer ou não conhecer, aceitar ou não aceitar, isso é uma energia superior, é uma energia sagrada que não depende de nós para existir. Ela já existe independente da sua consciência de que ela lá esteja. Você tinha uma pergunta, Carmen, levantou a mão? O Ricardo Pastore está perguntando se tem alguma relação as 7 linhas sagradas da Umbanda e os 7 raios da fraternidade. Os 7 sim. Raios. Eu posso já responder de cara, sim. Tem várias situações, inclusive já discutimos isso, né? Já tratamos também disso em curso, abordamos, já tratei isso inclusive com meu irmão Bueno, né? Discutindo aí filosoficamente as questões, tem sim. E pense assim, independente do nome que a gente dê, estamos falando de frequências energéticas vibratórias que existem, como eu disse, independente da minha consciência ou aceitação. Isso se manifesta na natureza, independente de eu
eu, Gilson, aceitar e falar, não, realmente existe. Não é da minha consciência a manifestação disso, porque é uma criação de Deus, é uma criação do sagrado que se alimenta na relação da natureza. Então, mesmo que o Gilson, eventualmente, e aqui agora, meu pai, o que eu vou falar é só um exemplo, se eu não acreditasse em algum não deixaria de existir. Seja enquanto energia de orixá, seja em essência bruta que se liga num elemento, como por exemplo o fogo para algum, e nem nos elementares que com ele se relacionam, caboclo de Ogum e Yara, como por exemplo incorporo, ou o seu Ogum também, Carmen, que você também tem e movimenta. Então essa relação existe. Se eu desperto a minha consciência, desenvolvo e me conecto com ela, é o caminho perfeito, ou seja, eu busco o meu equilíbrio, me abasteço dessa energia e me desenvolvo com a ajuda dela. Se eu opto por não desenvolver, não acreditar, não professar, não rezar, não me relacionar com essa energia não deixa de existir. Entende? Ela está na natureza. Ela é criação de Deus. Então, nós estamos, né, num processo onde somos afetados, alcançados por essa energia. Mas essa energia não depende, né, da minha aceitação para existir. É aquela história. Deus existe. Se você acredite ou não, ele existe. Você chame ele Oxalá, você chame ele Olorum, você chame ele Buda, Jeová, né? Você pode dar qualquer nome em qualquer cultura. É a sua relação com o seu sagrado. Mesmo que você não a professe, Deus não deixa de existir por isso, nem a criação que é você deixa de existir pela sua falta de crença, né? Vou até usar aqui uma fala, né, de um expoente, que eu posso dizer, da nossa cultura brasileira e também com uma relação da cultura afro. Já dizia numa das canções Gilberto Gil: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa é uma questão, assim, embora simples e dentro de um contexto musical, que assim, a fé é a forma de você se conectar no sagrado, de você acreditar e se relacionar com ele. Faça isso e ela não costuma falhar. Por quê? Porque a energia que lá está de Deus, dos orixás, de Olodum, das entidades, já existe e você se relaciona com ela. Se você acredita, se beneficiando disso na sua evolução, no despertar da sua consciência, dentro de um processo harmônico, né? Agora, por isso dito, a fé não costuma falhar. Se você se conectar, se tiver fé, se você acreditar e se conectar com isso, eu diria, não tem erro, não tem como. Agora, claro, você tem um livre-arbítrio, né? Você pode achar que a sua fé está abalada, ou que você não está bem, ou que isso não está lhe ajudando. Isso não é um problema ou uma dificuldade do vibrar da entidade, do Deus, do orixá, etc. É uma deficiência do ser nessa conexão, ou até as incertezas dentro das próprias experiências. Mas eu digo que é justamente quando mais a gente tem que se apegar ao sagrado. Já deveria ser uma prática, né, diária, como eu disse, mas em momentos, né, de mais necessidade, mais ainda se deve colocar. Então, voltando lá, tem relação? Tem total. A gente, né, teria uma aula de acho que várias horas para falar só dessa relação entre as cores, os 7 raios, as 7 linhas de Umbanda, que também é 7 numa visão macro, mas na hora que você divide isso é muito mais, porque a gente chega com 250 subdivisões dos orixás, ou seja, é uma outra história bem maluca. Mas assim, efetivamente, respondendo também lá atrás, nossa parte nesse processo, se conectar ao sagrado, a Deus, como eu disse, né? Nesse equilíbrio de Eledá, na sua energia, na forma como você se conecta com o seu sagrado, na oração, na meditação, o que seja, que através dessa força que você acredite, né? Seja dos caboclos, as entidades lá naquela base da pirâmide que eu disse, seja com os orixás, com a força dos elementos, você se conecte a Deus. Você pode fazer isso, né, nas suas próprias orações, na sua própria introspecção em casa. Então, é possível mesmo sem ir a um terreiro, a ir a uma casa de Umbanda, a um templo? É sim, mas é um exercício que temos que desenvolver
porque também é uma educação, né, Carmen? Você bem sabe disso, né? Se educar nesse processo, se policiar para tal, ainda mais, né, na vida dinâmica do mundo moderno, né? Muitas coisas nos tiram a atenção, né, e nos desviam desse caminho de meu Deus. Mas, enfim, é possível sim. Muito Acho bom, que muito espero ter respondido aí e complementado nessa questão dos raios também. claro, sem dúvida nenhuma. Família Pax, nós estamos na Semana de Harmonia Interreligiosa, então, todos os dias nessa semana, nossos profissionais têm abordado uma religião. Hoje, o nosso querido Gilson Pires, ele que é advogado, está dentro da energia da Umbanda, ele abriu vários templos de Umbanda pelo planeta, ao longo desses quase 40 anos, ou 40 anos, um pouquinho mais, de trabalhos dedicados a Deus e ao plano espiritual. Como é que o pessoal internacional enxerga a Umbanda? Eu sei que as pessoas vinham para o Brasil e se encantavam com as giras, com a incorporação, aí todo mundo quis abrir um templo, você viajou para vários países, França, Bélgica, Estados Unidos, África, etc. e tal, de A a Z, quase todos. Como é que eles encaram essa filosofia ou essa religião, a Umbanda? Como algo sendo só do Brasil? Eles incorporam, mesmo fora do Brasil, tendo o templo, ou eles só fazem a gira com oração, com cântico? Como é que é isso? Ok, boa pergunta, até para que eu compartilhe aí com os nossos ouvintes essa experiência, ou pelo menos parte dela. Todos esses contatos que aconteceram, e você sabe até de alguns aí mais intimamente, sempre na busca da espiritualidade, ou seja, pessoas que no seu estudo, na sua evolução, na sua busca interior, foram buscar em outros lugares, né, não só no Brasil, essa relação com Deus, entendendo os processos de cada religião, e num dos casos lá, num grupo de estudo, e também tinha até uma questão de uma TV, né, de outro país, efetivamente, que veio fazer um documentário para entender isso. E junto com isso, médicos, psicólogos, psiquiatras, etc. Legal. Conhecendo o processo, se encantaram, retornaram, se desenvolveram e, como você bem disse, né? Claro, pela diferença, se você pensar, né, Bélgica, Alemanha, Suíça, Áustria, né, Portugal, todos os que a gente pôde estar desenvolvendo esse trabalho, vindo ao Brasil, não é algo que dá para vir todo final de semana e voltar, né? Então, sentiam também a falta de ter essa possibilidade de exercer em um templo nas próprias terras a mesma religião. Vieram para conhecer, como eu disse, foi todo um trabalho de desenvolvimento e depois retornaram, fizemos inclusive, né, a orientação para um preparo básico, principalmente a questão do espaço físico necessário, para depois ir fazer toda essa organização. E assim, uma alegria muito grande você ver em uma gira ou em uma camarinha, que é um ritual onde você reúne os filhos para preparação e tudo mais, você vê diferentes línguas, né, como eu disse, austríacos, alemães, belgas, suíços, franceses, portugueses, né, e assim vai, professando a mesma religião, exercendo, e claro, cada um desenvolvendo dentro da sua linha, né, o conectar com o sagrado, incorporando como se incorpora aqui no Brasil, com entidades, caboclos Ogum, Oxóssi, Xangô, Preto Velho. Imagine Preto Velho, que é totalmente ligado à nossa cultura, por toda a questão que já falamos, inclusive da escravidão, etc., para alguém que é da cultura alemã, ou da Áustria, ou da Bélgica, e incorporar lá um Preto Velho. Mais uma vez, para nós é uma alegria muito grande, mostrar que isso efetivamente transcende, né, as fronteiras postas pelo ser humano, né? Porque isso, no mundo de Olorum, não existem essas fronteiras físicas, né, estabelecidas pelo homem. Mas o que acontece, e aqui também acho que é um ponto importante de compartilhar, Carmen, por vezes as pessoas veem uma entidade incorporada, como eu dei um exemplo, Preto Velho, seja num brasileiro, seja num americano, ou seja, né, num belga, e tem a relação de, então ali aquela entidade foi, enquanto matéria, um negro? Não necessariamente. Porque dentro da evolução, e isso daria uma outra fala para uma outra oportunidade, mas assim, vou falar brevemente,
todos os espíritos se relacionam dentro dessa estrutura que eu disse da cultura da Umbanda, principalmente ali na base dos elementares, os caboclos e encantados, pela afinidade da frequência energética vibratória. Então, mesmo que eu não tenha sido um negro de pele, na minha última passagem, evolução num plano material, ascendi para um plano espiritual, mas a afinidade minha, enquanto energia, enquanto ser, peraí, Carmen, que eu preciso só conectar, que eu estou aqui quase sem bateria, mas vamos seguindo. Essa Congelou. Olá, família Pax, conversando com Gilson Pires, ele que é advogado, trabalha na área espiritualista há mais de 40 anos, super expert em Umbanda, abriu Umbanda Mãe. Tá. Então, essa energia que está na pessoa tem uma relação e uma afinidade com uma determinada faixa energética vibratória, que aí a gente vai nominar Ogum, Oxóssi, Preto Velho, né? Iemanjá, como por exemplo, né? Dia 2 agora foi o dia, e também estamos na regência dela, ou seja, é relação por afinidade, não por uma questão, não por uma questão física das aparências, que aí é a relação humana, né? Olhar um é loiro, olhos azuis, o outro tem pele negra, o outro é moreno, o outro é amarelo, é japonês. Não. Para o plano espiritual, mais uma vez, importa a essência. E aqui colocando, nós temos dois tipos mais importantes aí que eu posso dizer, de essências e energia que nos são relacionadas. No momento em que eu nasço para o plano espiritual, ou seja, momento de concepção, pai e mãe, geração de um ser, ali você vai ter determinado uma essência que vai te ligar a um determinado orixá, naquela explicação que eu dei dos orixás. E quando você nasce no plano material, ou seja, sua mãe lhe dá a luz, você vem para o plano material, você tem um elementar, ou seja, uma entidade, um caboclo, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, etc., que vai lhe acompanhar. É meio que um parceiro, que eu diria, que te acompanha pela vida toda. Então você tem, na realidade, uma energia, frequência e essência, que é no momento da concepção. Essa determina porque o Gilson é de um jeito, a Carmen é de outro, reagimos, né, de formas diferentes às mesmas experiências, e isso está relacionado com essa nossa essência. Alô? Continua, tá tudo bem. Estamos te ouvindo. Você congelou? Estava indo bem, Gilson. Vamos lá. Olá, família Pax, conversando com Gilson Pires sobre Umbanda. E na segunda-feira, Alexandre Garzeri vai falar sobre a energia da tradição esotérica. Então, aguardo vocês para que a gente possa aí estar ainda nessa egrégora da irradiação da Semana de Harmonia Interreligiosa, que é de 1 a 7 de fevereiro de 2022. Muito bom. Como posso saber qual é meu orixá? Não sei, pois é. Vamos aguardar ver se o Gilson consegue entrar novamente, para que ele possa esclarecer algo mais. Família Pax, agradeço a vocês pela sintonia. Gilson, vamos ver se você consegue entrar novamente. Tânia, querida, o Gilson está com você? Vamos lá? Porque aí ele entra no ar. A Tânia, vamos marcar depois um dia para a Tânia conversar com a gente. Oi, Lu, a Luciana plantando sementes. Muito bom. Hey, yes, perfeito. Fiquei sem bateria no outro celular e a Tânia já me socorreu com outro aqui para pelo menos a gente conseguir concluir o nosso bate-papo. E como eu dizia, só complementando, Carmen, essa essência que nos liga ao sagrado, no momento de concepção, te liga ao seu orixá, que traz efetivamente a essência que vai determinar como você é e vai reagir nesse plano material, e um outro, uma entidade que vai lhe acompanhar nos trabalhos que você vem a desenvolver, como eu falei, uma entidade que pode ser um Ogum, um Xangô, um Oxóssi, Oxum, Iemanjá, não importa, nos trabalhos como a gente faz lá na Pax com a incorporação. Então, essa energia nos relaciona ao sagrado e, como eu disse lá atrás, acredite você ou não, você a tem. Se relacione com ela e, com certeza, lhe ajudará a você caminhar melhor e mais equilibrado nesse mundo.
com certeza, muito bom. Nós temos ainda 10 minutos. Eu gostaria Ai, que legal, que legal. você pode usar o tempo do jeito que você quiser. O tempo é todo seu. Maravilha. Ok, então vamos lá. Eu vou continuar segurando, não vou pôr no suporte, porque mexeria com toda a ação. Mas vamos pensar assim, como eu disse lá no começo, independente de religião, e eu gosto de colocar muito isso porque eu também sou ecumênico, independente de professar já há 40 anos, né? Respeito, entendo, estudo e procuro relações com todas as religiões. E vejo que todas elas têm pontos comuns, que principalmente é religar ao ser, ao natural e ao sagrado. Isso é ponto em todas. E se assim efetivamente a gente fizesse, eu acho que o Criador estaria até mais feliz. Infelizmente, né, a humanidade acaba tomando, né, outros caminhos por outros interesses, muito mais pela questão material, infelizmente, né, e é o que menos deveria importar, ela deveria ser uma resultante, não um objetivo, mas enfim, né. Mas essa aceitação de coexistência de diferentes seres, respeitando inclusive o contexto e o momento de cada um, em cada religião, é o que nos traria efetivamente um equilíbrio espiritual e favoreceria as inter-relações e o desenvolvimento individual. Na Umbanda, inclusive, a gente chama a reunião de todos os médios, quando se prepara para abrir a gira, de corrente. Não à toa. Porque, né, formando uma corrente somos mais fortes, né? É dar os braços uns aos outros e somar, porque, claro, a minha energia é de uma qualidade, a da Carmen é de outra, a da Tânia é de outra, do Bueno é de outra, e isso se soma. Isso, na realidade, para Deus, para o Olorum, para o Criador, é uma festa quando assim a gente pode proceder. Então deveríamos exercer mais essa questão, como disse, inclusive o amor fraternal, né? Entender o momento do outro, auxiliar, mas aí também cabe um ponto importante. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então estejamos equilibrados, estejamos bem, estejamos conectados, né, com o nosso próprio sagrado, com a nossa própria energia, porque ela sim pode transcender o seu próprio limite de matéria e alcançar a outros, ajudar a outros, dentro da consciência de cada um, dentro do momento de cada um, respeitando, né, o livre-arbítrio de cada um, mas com isso acho que a gente ajuda que a humanidade efetivamente evolua como um todo. Então isso deveria ser um exercício, né, que deveria ser feito por todos, efetivamente todos, independente de religião. Não precisamos defender, levantar uma bandeira de que minha religião é a melhor. Observe que, na realidade, todas buscam o mesmo caminho. Por vezes, podemos ter, por parte de interpretações, seja de quem frequenta, ou seja de quem é o sacerdote, que distorçam um pouco isso, mas vamos computar isso como uma deficiência do ser humano. Não podemos, na realidade, culpar a religião. Todas elas têm a sua beleza, a sua força, as suas possibilidades. Por vezes, o ser humano é que é limitado para acompanhar isso. É verdade. Você tem 8 minutos. As pessoas estão perguntando quando é que você volta com a gira no Pax. A família Pax, a gente está em pandemia, por enquanto. Eu gostaria que você fizesse uma oração ou cantasse, o que você quiser para a gente. Eu vou gostar muito de poder compartilhar uma oração, né, com todos ao final, mas digo, nesse momento ainda, até pela própria característica do ritual de Umbanda, e você bem o sabe, né, Carmen, não consigo fazer um ritual na Pax. Imagine se algum incorporar de máscara, né? Independente de eu estar totalmente vacinado, já estou com a 3ª dose de reforço, a Tânia também, todos os nossos vacinados, etc. Até por responsabilidade, e aqui eu quero chamar isso realmente de responsabilidade, não só com nós, mas também com os outros. E se todos assim, né, tivessem esse entendimento, a gente já estaria num cenário, né, melhor, mas as entidades já tinham avisado também lá atrás que a gente enfrentaria, né, um período realmente de dificuldades e ele aí está posto. Mas enfim, é também mais uma aprovação para que a gente possa evoluir a partir dela. Então, não consigo, dentro do que exige a ritualística da cultura iorubá, uma gíria de Umbanda, fazer nesse momento, porque vai contra até algumas orientações das entidades, preceitos e cuidados nossos enquanto matéria, porque vai aglomerar,
não tem jeito, né? Vai ter que não estar com máscara. Estar ou não vacinado seria opção das pessoas, e tem na atuação da entidade durante a incorporação e atendimento dos médios, né, uma troca de várias questões, inclusive quando a entidade compartilha o chá dela, usando na realidade daquela bebida para consagrar alguma coisa, e aquilo vai girar por todos, 50, 100 pessoas, né? Seria até irresponsabilidade. Eu tenho algumas limitações ritualísticas, por isso, nesse momento, né, não me atrevo a fazer uma gira naqueles moldes. Por mais que me bata a saudade, os pontos, faço as minhas orações aqui em casa com a Tânia, os nossos assentamentos no nosso PG, né, que é o altar na cultura iorubá, elevando, né, ao sagrado, pedindo inclusive o despertar dessa consciência coletiva para que a gente possa juntos, né, superar, independente, né, de divergências que a gente infelizmente tem, e não é exclusivo do Brasil, mas isso ainda terá que aguardar um pouco. Eu não consigo nesse momento precisar quando. Da mesma forma como, certamente, a Carmen, como nós aqui, saudosos de voltar para a Montanha Sagrada e rezar lá, né? Já não conseguimos 2 anos consecutivos, não por falta, né, de vontade e desejo, por responsabilidade, efetivamente, sabendo das limitações. Então, aguardemos mais um pouco, mas se Deus quiser, né, e Ele há de querer, a gente possa em breve estar superando isso. Vamos fazer cada um a nossa parte, levar essa conscientização, e eu acredito, né, já está melhor. Tivemos uma recaída, vamos dizer, nesse momento, mas espero que seja muito pontual e gradativamente a gente vá superando essa questão. Amém. Olá, 5 minutos. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Vou fazer sim, e vou pedir a todos aqui que nos acompanhem, que ao fechar os olhos e me acompanhar nessa oração, independente dela ser na língua iorubá, se conectem, na realidade, na essência da frequência do sentido dessa oração. Nas giras de Umbanda e de Candomblé, você pode ter pontos cantados, ou seja, são canções entoadas ao toque de atabaque, né, que também nos ajuda com frequência, tal, etc., para fazer efetivamente uma conexão com o sagrado, uma elevação. Você sabe, meus filhos, como o Gão, o Júnior e Marcelo, né, ajudam nos toques na gira, super importante, a Tânia Cambonei, as entidades, para ser, né, um interlocutor de estudo, ou seja, a gente tem toda uma estrutura para tal. Mas, voltando, a conexão que se faz num ponto como esse, que quando você dança, quando você festeja, é uma situação. Outra a gente chama de Ingorossi. Ingorossi é uma reza, ok? É quando a gente ajoelha e reza para Deus, para o orixá, para a natureza, para os elementos. E essa que eu vou fazer aqui é para Deus, o Criador. É uma oração onde que a gente busca, na relação com Deus, agradecer justamente a nossa existência, a nossa energia, agradecer o vibrar de Deus em nosso caminho, pedindo que Ele nos proteja e ilumine, claro, o nosso caminho e também a nossa mente. Então, cada um possa, né, da sua forma, fechar os olhos enquanto eu rezo, e também possa, nesses 3 minutos aí, mentalizar para as suas necessidades nesse sentido. Saravá Pai, Oxalá, Oxalá Babá, Orixalá, dai-me a Xodilê, Orixalá, dai-me a Xodilê, Ododilé, olelé, Ododilé, lelé, o Ejodi Kimiko, Santo Orixalá, lá no céu a único, Emancecé, e bom Alá, e bom Alá. Saravá Pai, Oxalá, Oxalá Babá. Que todos, né, estejam bem, que possam levar essa energia, um pouco desse conhecimento, um exercício para o dia a dia nas suas vidas. Acredite, tenha fé, se relacione com o seu sagrado da forma como você melhor se harmoniza. Oração, reza, meditação, silêncio,
mas estabeleça sempre essa conexão. Isso vai te ajudar a caminhar melhor os seus caminhos. Um beijo no coração de todos. Me despeço aí, Axé Motumbá. E Carmen, obrigado mais uma vez pelo convite. Quando a gente puder, com certeza, né? Conte com a gente aí para os trabalhos nesse momento virtual e, se Deus quiser, brevemente presencial. Amém. Gratidão, Gilson. Um grande beijo para você, para a Tânia, para sua linda, maravilhosa família. Gratidão, namastê, família Paz.